a morte não existe. Então, todos nós, sendo espíritos eternos, iremos continuar a existir após o desencarne, a morte do corpo físico. E da mesma forma que ninguém morre, ninguém muda por desencarnar. Então, todos os nossos desejos, gostos, aquelas companhias de quem nós procuramos enquanto estamos encarnados, nós continuamos ser quem somos. Se a morte física é apenas uma mudança de endereço, ninguém muda como pessoa apenas por mudar de ponto geográfico, né, no planeta Terra. E assim também é com o desencarne. André Luiz diz que o desencarne é como abandonar uma vestimenta, uma veste, a nossa roupa. E da mesma forma que nós influenciamos aqueles que nos cercam enquanto estamos encarnados, certamente que nós também iremos influenciar quando estivermos desencarnados, fora da matéria física. E esse intercâmbio, essa relação do mundo físico com o espiritual, dos encarnados com o desencarnado, sempre existiu. A gente pesquisar na história humana, a gente vai ver que sempre existiram. Até mesmo na Bíblia, tem passagens que Jesus expulsa aqueles espíritos imundos, né, que nada mais eram do que pessoas encarnadas que desencarnaram e continuavam desejando fazer o mal, a vingança, o ódio. E certamente que alguns vão dizer, não, ele expulsava o demônio, o diabo, Satanás. E olha que curioso, né? A palavra daimon, ela significa gênio. Gênio mau, espírito familiar. A palavra Satanás, do grego, do hebraico, significa adversário, acusador. A palavra diabo é opositor, caluniador. Então, com o passar do tempo, que foi se dando essa conotação, como se o acusador, o adversário, aquele espírito mau, fosse um ser criado à parte. Como se Deus fosse criar um ser que pudesse competir em pé de igualdade com ele. Então, respeitando todas as convicções, crenças religiosas, a gente, caminhando para a fé raciocinada, vai compreender que não faz tanto sentido Deus ter criado um ser à parte. Uns vão dizer que era um anjo decaído. Ora, se Deus cria uma lei de amor e permite que um anjo cometa o erro e vire um demônio, mas ele não permite que esse demônio depois se arrependa, faça o bem e volte a ser anjo? Então, um demônio seria um ser cruel, irremediável, numa situação irreversível, enquanto que o anjo, esse sim pode se tornar mal. Deus, sendo justo, amoroso, não creio que ele faria uma regra, uma lei dessa maneira, né? E como estávamos dizendo, né, que sempre existiu essa relação dos encarnados com desencarnados, mas somente com Allan Kardec, Hippolyte Denisard Rivail, em 1853 em diante, ele inicia o estudo sobre essa relação, sobre o mundo espiritual, os espíritos, e vai desenvolvendo o que a gente conhece hoje como a doutrina espírita. Antes dele fazer esses estudos sobre o espiritismo, ele tinha muita publicação, muito respeitado, um poliglota, educador francês. Então ele tinha muitas obras, até para a própria França, de métodos educacionais, né? Ele, sendo Hippolyte Denisard Rivail, ele estudou com Pestalozzi. Então, quando ele passa a publicar as obras espíritas, para ele não misturar com aqueles trabalhos que ele já tinha feito pessoal, sem ser do espiritismo, ele opta por esse codinome ali, né? Como Allan Kardec. Ele ficou sabendo que foi o nome dele de uma outra reencarnação. Então, somente com Allan Kardec
é que a gente vai ver um estudo aprofundado, de uma forma metódica, com esses relacionamentos do espírito com a matéria, com o encarnado. Então, a primeira obra que Allan Kardec lança é o Livro dos Espíritos, em 1857, em 18 de abril. Essa primeira obra, a primeira edição, tinha 601 perguntas e respostas, que ele formulava para os espíritos e os espíritos respondiam. Depois, na segunda edição em diante, até o que a gente conhece hoje, tem lá 1018, 1019, até mais perguntas, porque tem pergunta A e B dentro da mesma, né? Então, mais de 1019 questões, perguntas que Kardec formulou e a espiritualidade superior nos trouxe. E Allan Kardec, na questão 459, indaga: podem os espíritos influenciar nossos pensamentos e ações? E os benfeitores dizem: mais do que supões, pois muitas vezes são os espíritos que vos dirigem. Olha só, né? Então a gente vai observar que para os espíritos influenciar os encarnados, nós não precisamos perder a nossa consciência. Em muitos momentos nós estamos sendo influenciados e nem percebemos, nem sabemos, não é mesmo? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.